Esses dias eu estava curioso para saber quais as regiões do Brasil, qual lugar do Brasil que é realmente seguro, ou como o Brasil se compara em questão de segurança com outros lugares do mundo. E como eu consegui encontrar poucas estatísticas com relação à criminalidade disponíveis, mas uma delas que eu encontrei disponível para todos os municípios brasileiros é a estatística com relação a homicídios naquela cidade, naquela municipalidade. E com esse valor esse dado de quantos homicídios aconteceram naquela cidade, eu montei esse gráfico aqui que representa quantos homicídios por 100 mil habitantes por ano que aconteceram em cada uma dessas cidades. Né? Então você pode ver aqui, por exemplo, a gente pode dar um zoom e ver aqui qualquer uma dessas, por exemplo, aqui, Florianópolis. Florianópolis teve 5,7 homicídios a cada 100 mil habitantes por ano. E esses dados são é uma média dos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, Florianópolis teve uma média de 5,7 homicídios por 100 mil habitantes. E a mesma coisa com as outras cidades. Aí eu coloquei para se uma cidade tiver um valor de 6 homicídios por 100 mil habitantes por ano, ela fica amarelinha, que é próximo aqui do que está Florianópolis. Florianópolis é 5,7. Por que eu coloquei 6 para ficar amarelo? Porque amarelo é meio que a metade do gráfico e 6 é a média mundial de homicídios por 100 mil habitantes. Então, se uma cidade está amarela nesse gráfico, significa que ela está dentro da média mundial. Não significa nem uma coisa muito boa, nem muito ruim. Ela está na média mundial. Florianópolis é um exemplo de uma cidade que está em questão de segurança, pelo menos em homicídios, ela é uma cidade média. Se você dá um zoom out aqui no gráfico, você pode ver que a maioria das cidades do Brasil é bem pior do que a média, né? Você vai ver aqui cidades, cara, que tem mais de 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. Várias cidades aqui. Você vai ver nessa região aqui do norte, aqui no Pará, Roraima, enfim. No litoral, principalmente no litoral nordestino também, você vê diversas cidades que têm um número muito alto de homicídio por 100 mil habitantes. Considerando que a média mundial é 6 por 100 mil habitantes, não é um número bom, é a média mundial é 6. Tem cidades aqui do Nordeste ou do Norte que tem 40 homicídios, 50 homicídios por 100 mil. É quase, assim, 8, quase 10 vezes pior do que a média do mundo. E isso eu achei surpreendente, né, cara? Você vê que quase todo o Brasil não está numa situação legal, né? Você pode ver no gráfico aqui, no mapa. Mas essa área aqui do litoral vai até o Espírito Santo, até aqui no Rio de Janeiro. É muito absurdo, olha só. Vai subindo aqui, existem até algumas regiões aqui do Nordeste que elas são mais seguras, né? Mais seguras um pouco. Aqui no Piauí, que alguém que está assistindo dessa região aqui, eu não sei porque que tem essa região aqui do Piauí que parece ser tão mais segura do que as redondezas aqui, né? Não sei porquê. Mas, enfim, né? Você tem meio que uma subida aqui do norte também muito perigoso. Você tem aqui a parte mais segura do Brasil por esse mapa, a gente consegue ver que é o interior de São Paulo. Até parece mais do que Santa Catarina. Santa Catarina também parece segura aqui, mas o interior de São Paulo, vou comparar aqui. São Paulo, olha só, a maioria das cidades de São Paulo são seguras, inclusive a nível mundial. Né? Não é só segura para o padrão do Brasil, é segura para o nível mundial. Olha, tem várias cidades aqui que não teve nenhum homicídio nos últimos 5 anos. Pensa, essas cidades aqui não tiveram nenhum homicídio nos últimos 5 anos. Comparando agora com Santa Catarina também. Santa Catarina teve também algumas cidades que são bem seguras. Olha, os dois são aqui, Santa Catarina e São Paulo. São os dois que têm o melhor índice do Brasil. Paraná, olha, nem o Paraná se saiu bem. O Rio Grande do Sul parece um pouco melhor, mas nem tanto também. Olha, essas cidadezinhas aqui do Rio Grande do Sul que são seguras, elas são cidades muito pequenas. Né? Minas Gerais também teve um resultado que não é ruim, principalmente o sul de Minas Gerais é surpreendente. Né? Parece ser bem seguro aqui essa região.
Agora vamos por região, né? Começando pelo norte. Cara, você pode ver que o norte eu acho que é a região mais perigosa. E a gente pode ver aqui quais as cidades mais seguras do norte, né? Vou tentar ver aqui. A cidade mais segura é Muricilândia, que tem 3.500 no Tocantins, né? Que tem 3.500 habitantes e não teve nenhum homicídio nos últimos 5 anos. Mas vamos ver pelo menos cidades que tenham pelo menos 50 mil habitantes, né? Para ver realmente, né, quais são as cidades mais seguras. E entre elas, a única cidade que saiu bem é São Gabriel da Cachoeira, que tem 3,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. E é uma cidade que tem 57 mil habitantes. É a única cidade aqui maior, né? Única cidade grande que parece ser segura aqui do norte, né? Olha, vamos ver. São Gabriel da Cachoeira, é esse o nome? Isso aí. Olha a cidadezinha aqui. Tem escola, tudo, né? Única cidade que se saiu bem aqui. Tem algumas que são média, né? Monte Alegre também. Agora vamos ver o Nordeste. O Nordeste, vamos primeiro ver todas as cidades. A cidade de Paramirim, na Bahia, não teve nenhum homicídio nos últimos 5 anos e tem 21 mil habitantes. Mas agora, novamente, vamos ver só cidades com pelo menos 50 mil. Com pelo menos 50 mil habitantes, a cidade mais segura é Caetité, na Bahia, que teve 4,1 homicídios por 100 mil habitantes e tem 54 mil habitantes. Vamos ver ela no Google Maps aqui. Caetité. Nossa, é uma cidadezinha aqui que parece ser segura, né? A cidade, pelo menos, que se saiu melhor no ranking aqui do Nordeste. Agora vamos ver do Centro-Oeste. Vamos ver aqui no Centro-Oeste. A cidade mais segura parece Santo Antônio do Verde, no Mato Grosso, com 16 mil habitantes, não teve nenhum homicídio. Agora com pelo menos 50 mil, vamos ver. Morrinhos. Ela não é tão segura, né? Ela teve uma média de 7,3 homicídios por 100 mil habitantes e tem 54 mil habitantes. Né? Não parece ser tão segura, mas Morrinhos, cadê? Mas é a mais segura aqui do Centro-Oeste, né? Então, interessante aqui, cidade de Morrinhos. Agora vamos ver aqui o Sudeste, né? A cidade mais segura é Barra Bonita, que tem uma população de 35 mil pessoas e não teve nenhum homicídio nos últimos 5 anos. Acho que até aqui eu tinha salvado a cidade de Barra Bonita. Aqui ela fica entre Piracicaba e Bauru, né? Aqui Barra Bonita. É uma cidade bem segura, cara. 35 mil habitantes, não teve nenhum homicídio nos últimos 5 anos. Mas agora vamos ver pelo menos as cidades que tem pelo menos 50 mil habitantes. E é São Caetano do Sul a mais segura, né? Que tem 1,4 homicídios por 100 mil habitantes, tem 172 mil pessoas. Essas estatísticas da São Caetano do Sul, né, é meio complicado porque essa cidade ela fica junto de São Paulo, né, então ela é muito segura, mas não dá pra você dizer que... Porque às vezes o crime acontece aqui do lado, enfim, né, mas todo mundo fala que é uma das regiões, talvez a região mais desenvolvida do Brasil, né, região de São Caetano do Sul. Agora vamos ver... Outras cidades são Vinhedo, Valinhos, enfim. Agora no sul, a cidade de Nova Veneza, em Santa Catarina, 0 homicídios e tem 14 mil habitantes. Nova Veneza. Interessante. Fica em Santa Catarina. Mas agora vendo pelo menos 50 mil habitantes é a cidade de Jaraguá do Sul. Tem quase 200 mil e só teve 1,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Acho que eu até tinha salvado aqui a Jaraguá do Sul, isso, né? Que é realmente muito segura. E ela tem um homicídio, cara, parecido com cidades europeias, assim, extremamente seguras. Uma taxa de homicídio, né? Realmente uma cidade surpreendente, assim, pro nível do Brasil.
E é a cidade mais segura do Brasil com pelo menos 50 mil habitantes. Cara, eu acho que isso deu para dar uma olhada legal, né, em relação a esse mapa. Eu até me esqueci se a gente já falou das cidades mais seguras, mas aqui tem uma lista, né? Barra Bonita, Serra Negra, são todas elas Paramirim, Pompeia, Santo Antônio do Leveja. Essa aqui é a primeira que não é de São Paulo, né? Mas essas 4 primeiras são todas de São Paulo. Vamos tentar ver qual a cidade que tem pelo menos 500 mil habitantes, ou pelo menos, vamos ver, 500 mil habitantes. E que é a mais segura aqui do Brasil. Bom, o primeiro lugar é São Bernardo do Campo. Aí, segundo lugar, Osasco. Osasco é realmente segura para quem mora ali. O pessoal, o que eu já vi falar na internet, parecia que era, sei lá, um lugar que não era tão bom, mas parece ser bem seguro, né? 4,2 homicídios a cada 100 mil pessoas. São Bernardo do Campo é mais segura, com 3,8 homicídios a cada 100 mil pessoas. Depois São Paulo, Santo André e Guarulhos. Essas 5, elas ficam na mesma região, né? Ficam todas aqui, olha. São Bernardo do Campo, Osasco, São Paulo, Santo André, Guarulhos. E aí depois São José dos Campos. Todas elas muito seguras, né? São Paulo parece ser bem seguro. Não sei se esses dados são tão confiáveis, mas parece que sim. Aí depois vem Ribeirão Preto, em São Paulo. Então as 7 cidades com pelo menos 500 mil habitantes. As 7 mais seguras do Brasil são todas em São Paulo. Que impressionante. Aí depois vem Florianópolis. Aí depois, para fechar o top 10, é Sorocaba e Uberlândia, em Minas Gerais. Uberlândia também, cidade muito grande, parece ser segura. Depois Joinville, São José do Rio Preto, Campinas, Brasília e Cuiabá. Olha, até Niterói aparece nesse ranking. Eu acho que isso deu pra ver legal ali quais cidades mais seguras. Não sei se tinha mais alguma coisa que eu queria mostrar, mas pra você ver, né? Outra coisa que eu queria falar é que São Paulo tem 4,2 homicídios a cada 100 mil pessoas. Se você vai ver Nova York, eu acho que tem algo próximo de 3,5 homicídios a cada 100 mil pessoas. Então, por essa métrica, São Paulo é quase tão segura quanto Nova York, né? O que é impressionante, São Paulo ser quase tão segura quanto Nova York. Mas o que eu imagino é que em homicídios, beleza. Em questão de homicídios, São Paulo pode ser quase tão segura. Mas eu aposto que roubo, furto, assalto, essas estatísticas são muito piores em São Paulo do que em Nova York. Eu suspeito que isso é muito pior no Brasil do que em outros países. Às vezes o que é mais surpreendente, né, negativamente no Brasil não é nem a questão dos homicídios, mas sim a questão de roubo, assalto, esse tipo de violência. Agora a gente vendo aqui cidades com pelo menos 50 mil habitantes. Opa! Vamos ver cidades com pelo menos 10 mil habitantes, né? Para ver como é que fica o mapa. A gente vai ver que aqui várias cidades seguras do Rio Grande do Sul nem aparecem mais. Algumas cidades aqui dessa região. Aqui dá para ver melhor onde são as regiões mais seguras, né? Realmente o interior de São Paulo. E aqui uma parte de Santa Catarina também, uma parte de Minas Gerais. É realmente essa região que pode ser considerada segura, até para um padrão mundial mesmo, né? São regiões que não é segura só para o padrão do Brasil, né? Padrão mundial mesmo. Essa região aqui de Santa Catarina também é surpreendente. Olha, várias cidades seguras aqui, né? Nessa região de Jaraguá do Sul, Pomerode. Mas principalmente essa região aqui de São Paulo, né? Olha só. Quase todas as cidades aqui são seguras, essas cidades maiorzinhas. O Rio de Janeiro aqui, né? Não é um dos piores lugares. Cadê? Acho que é aqui Rio de Janeiro, né? Mas é 15,6 homicídios por 100 mil habitantes. Não é um dos piores, né? Se você vai subindo aqui, fica mais perigoso, mas também não é bom. Cara, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal. Eu tenho várias outras estatísticas aqui para mostrar. Tem questão de IDH, temperatura, chuva, população, densidade, segurança mais geral. Outras questões assim que eu juntei os dados e quero mostrar outros gráficos. Também estou fazendo alguns dos Estados Unidos, então se você quiser continuar vendo, vou fazer vários vídeos assim. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário do que você quer ver, talvez, também para a gente dar uma olhada. E é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.